Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver aí essa conversação de hoje. E aí eu quero dar bom dia para quem está entrando aqui comigo agora, aproveitar e pedir que vocês compartilhem esse conteúdo. Hoje o nosso tema é bem interessante, é um tema que eu acho que é de interesse de todos e todas, né? Porque chega para todo mundo e eu acho que muita gente, inclusive, espera que chegue realmente, né? Agora nós estamos passando por alguns processos de mudança, mas acho que é o sonho de todo mundo, que é a aposentadoria, né? Então é um sonho que todo mundo tem, espera que aconteça, não é verdade? E hoje o nosso tema é sobre aposentadoria, então aproveita, convida aí quem você quer que participe dessa conversa, né? Lembrando que a conversação é uma conversa aberta, então você pode mandar sua pergunta, sua opinião, seu argumento, né? Sua dúvida. Então aproveita e já convida aí todo mundo que você quer que veja essa conversação de hoje, tá? Aproveitar já convidar aqui algumas pessoas e pedir que você faça o mesmo também, né? Então, o nosso tema de hoje é sobre aposentadoria. Uma coisa que a gente, normalmente, quando está na juventude, a gente não pensa muito. A gente espera ficar aí, né? Chegar já na melhor idade, né? Como a gente fala, para poder pensar. Mas aí eu já te convido a estar participando aqui com a gente. Convida aí quem você quer que participe conosco, quem quer que você quer que veja realmente essa conversa, né? E fica aqui comigo, fica aqui com a gente. Aproveitar e convidar aqui a amiga convidada de hoje. Bom dia! Bom dia, minha amiga Rayane, que saudade de você. E Essa também, pandemia não deixa a gente se por encontrar mais. apelido. A amizade faz isso com a gente, que eu fico chamando só metade do nome. Não chamo o nome completo. Eu tô me policiando hoje. Oh, Estou muito Jesus, feliz. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, né? É uma muito alegria obrigada. imensa. Então, Muito desde já quero obrigada, te Rayane, pelo agradecer carinho. muito por ter aceitado esse convite, né? Para a E gente é a muito minha primeira especial. live, eu nunca fiz live. Não! Ai, que Não, felicidade! eu nunca fiz live, apesar de ser jornalista, eu sou tímida, viu, minha gente? Como assim? Como É. assim? Ó, já fui repórter, e tudo, mas eu sou tímida, então eu sou um pouco travada, acredite, para vídeo e eu fico Ah, não, assim, mas ainda fique não fiz live. tranquila. Pense que a gente está batendo um papo, só a gente, lá no sofá, Aham, lá no sofá do escritório, a gente se encontrando aí na rua, a gente no café. Vai ser a mesma coisa aqui. verdade. Mas eu estou muito feliz, estou tranquila. É um assunto muito gostoso de falar, muito pertinente para a nossa realidade, não é verdade? Tem É verdade. muita gente com dúvida, e tem realmente que ter muitas dúvidas, que a coisa não ficou melhor, foi pior. Mas ainda há chances para aposentadoria. Pois é, gente, o nosso tema de hoje é sobre aposentadoria. Então, a gente até fez uma matéria essa semana no blog falando a respeito de como planejar, né, a aposentadoria. É um tema que a gente normalmente não pensa muito a respeito, né? A gente deixa para pensar quando chegar esse momento, né? E a gente vai jogando isso lá para frente. E aí, quando chega lá, já na terceira idade, na melhor idade, né? Que a gente já está um pouco mais cansada, é que a gente começa a pensar realmente a respeito, né? A maioria das pessoas pensa É assim. verdade. Só que a E gente está vivendo um momento planejar, agora que não dá mais para fazer isso. e planejar é uma coisa muito importante, principalmente depois da reforma da Previdência. Porque Mas assim, antes a da gente gente. entrar no tema, vamos fazer assim. Ah, Eu queria que você se apresentasse, porque eu te conheço ah, muito e se deixar a gente vai ficar aqui tricotando e aí eu vou ficar achando que a gente está realmente no café. pronto. Bem, para quem não me conhece, eu sou Elisângela Amorim,
Antes de ser advogada, eu sou jornalista também, foi minha primeira graduação. Eu trabalhei quase 20 anos na área antes de ingressar na advocacia, mas eu sempre, assim, sempre tive vontade de ser advogada, mas quando eu fui decidir pela profissão, eu meio que fiquei em dúvida entre jornalismo e direito. A verdade foi essa, eu não sabia exatamente o que eu queria, fiquei em dúvida, passei em jornalismo, não passei em direito e fui fazer jornalismo, gostei, tanto gostei que fiquei quase 20 anos assim, totalmente dedicados à área, né? Foi quando eu conheci Rayane, uma excelente profissional, uma menina muito batalhadora que tem um talento imenso. E aí eu decidi ir para a advocacia, porque nesses 20 anos, quase 20 anos, eu fui aquela batalha do jornalismo que também não é fácil. Eu senti muita necessidade em sair de redação. Eu queria sair de redação e principalmente eu via minha irmã, ela é contadora, meu pai, que também é autônomo, era autônomo, né? Meu pai faleceu. E eu via assim muita necessidade de ter uma vida mais autônoma, mais livre, né? Principalmente depois que minha filha nasceu. E com o jornalismo eu não consegui. Então eu fui me preparando. Na verdade, eu estava no meu emprego e fui me preparando. Fiz faculdade e tudo, até quando chegou a hora. E eu fui Eu acho você tão advogada. multifacetada, eu acho você tão multifacetada que você fez transição de carreira. Gente, ela fez transição de carreira e, assim, ela fez não só transição de carreira, ela dá pra gente vir aqui pra ter outros papos, inclusive, porque, assim, ele fez. Eu vou chamar de Eli, tá, gente? O nome dela é Tá, Elisângela, mas eu vou chamar de Eli. Ela fez transição de carreira e planejou uma vida totalmente diferente para ela. Inclusive, assim, quando ela foi fazendo a transição, ela também resolveu ser mãe, né? E verdade. aí foi tudo muito assim, tudo muito junto, né? Essa Foi, transição com essa nova faceta de ser mãe, de estar realmente mudando foi. de ares, né? E Foi tudo recomeçando muito tudo de junto novo, mesmo. assim, uma outra profissão. Então é um case de muito sucesso, né? Ele merece muito esse título de E case de aí, sucesso então, nessa quando área. eu fui advogar, eu lembro que o jornalismo, até hoje, né, minha gente, eu sou muito grata ao jornalismo, porque quando eu entrei para a advocacia, eu não vou dizer que eu entrei pronta, mas eu acho que eu já entrei com um bom caminho que os jovens advogados que nunca tiveram experiência profissional teriam muito mais dificuldade do que eu. Fazer audiência, ter esse trato com o cliente, lidar com juízes, servidores, saber conversar, saber exatamente o que você quer, do que você quer. Então, o jornalismo me deu essa base boa e eu comecei, vamos dizer assim, mais segura. Minha primeira Uma das coisas audiência, que muita gente fala também, quem fez essa transição, né, de jornalismo para direito, principalmente para a advocacia, né, que advoga, que fala muito que jornalismo deu muito uma base também de escrita, né, como a gente já tem essa base. Então, acaba que facilita um pouco mais o trabalho, né, principalmente nessa totalmente. parte de fazer Rayane, as até medições. hoje, eu não tenho conversas com o cliente, eu tenho entrevistas com o cliente. É muito importante você entrevistar seu cliente, saber da vida dele e principalmente na área previdenciária, que às vezes as pessoas chegam no meu escritório, doutora, eu não tenho documento nenhum. Mas aí você vai conversando, e você é o pai, e sua mãe, e você nasceu onde, e não sei o que, e aí você vai é, conectando uma rede de informações que a gente, depois que eu me especializei na área previdenciária, é que você vai ver exatamente qual é a pedra no caminho e onde você pode e como você pode retirá-la do caminho daquela pessoa para que ele siga, né, e possa se aposentar ou possa ter um benefício. A entrevista é muito importante e isso eu aprendi como jornalista. Então, é maravilhoso. Eu Sou imagino. muito grata ao jornalismo. E eu sou muito grata por ter encontrado você no jornalismo. Eu estava ali começando na época, né? Eu estava bem pipolha mesmo, assim, bem verdinha, né? E tava entrando mesmo assim na vida profissional. Então,
Ele foi uma grande professora para mim. Eu sou muito grata de ter encontrado você na minha Muito vida. obrigada. Mas você sempre foi muito talentosa, muito dinâmica. Isso é maravilhoso. Onde é que você está, mulher? É o dinamismo, a criatividade que faz ir em frente. Se jogando aí na vida. Mas e aí, vamos começar. A Vamos. gente já falou sobre a aposentadoria, como eu estava falando, lá no blog tem uma matéria, vocês podem dar uma lida inicial. Lá tem muito mais os passos, né? E aqui a gente vai aproveitar e tirar o máximo de ele. Então, quem está aqui comigo, aproveita, manda pergunta, tira dúvida, né? Manda aí sua opinião, tudo que você tiver aí, né? Sobre a mãe, o pai, os avós, o seu também, aproveite e tira essa dúvida. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente a diferença, né, de aposentadoria e BPC-LOAS. Explica para a gente também o que é BPC-LOAS, porque muita gente não Uhum. entende, para a gente Pronto. entender um pouco e começar a entrar realmente no mundo da aposentadoria, para a gente entender, né, o que é que a gente tem que pensar na hora de planejar isso para o nosso futuro. Eu acho tão importante essa primeira pergunta, porque realmente é das primeiras dúvidas que as pessoas têm. Principalmente quando vão requerer uma pensão por morte. Chega lá no escritório, doutora, meu marido é aposentado, ele morreu e eu vim requerer a pensão por morte, como é que eu posso fazer isso e tal. Aí quando você vai ver, ele não era aposentado, ele era beneficiário do BPC-LOAS. E o BPC-LOAS não é um benefício previdenciário, ele não dá direito à pensão por morte, ele não gera direito para os dependentes. Então, assim, é um benefício do INSS, é um benefício do INSS, mas não é um benefício previdenciário que gera outros direitos póstumos para quem morreu, por exemplo. Né? Isso para os dependentes. Não gera o auxílio reclusão, que também é um outro benefício por dependente, e não gera também pensão por morte. É tanto que o BPC-LOAS, quem recebe BPC-LOAS, não recebe 13º. A primeira pergunta que eu faço é, seu marido era aposentado e ele recebia 13º? Não. Então, ele não é beneficiário previdenciário. Ele é um beneficiário assistencial. Isso vale também para aquelas pessoas que têm filho, né? Que às vezes quer aquela pensão para o filho, né? Que aí Sim, o companheiro veio a falecer e aí quer exatamente. requerer esse direito para o filho. Exatamente. E o BPC-LOAS, ele é um benefício assistencial e não é todo mundo que pode ter direito. A lei ela é muito clara, tem que ser idoso assim, de 65 anos mais, ou deficiente. Só que não basta ser idoso ou deficiente. Essa pessoa também precisa não ter condições algumas e sua família de sustentá-lo. Então, a renda mínima per capita por família, que é a renda dos que moram geralmente na casa, é de inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, se você for imaginar, o BPC-LOAS é para as pessoas miseráveis mesmo. Porque uma família que tem uma renda de inferior a 1/4 de salário mínimo é uma família que não passa fome. Tem que estar na Não é miséria verdade? mesmo, na linha da miséria, né? Vive Nem na na linha da miséria. pobreza, Mari. Na linha da miséria para receber Exatamente. isso. Vive na linha da pobreza. Então, assim, é bom a gente fazer esse parâmetro inicial para a gente conversar, para saber o que é a aposentadoria e o que é o BPC-LOAS, porque as pessoas confundem muito, principalmente os idosos, né? Quando chegam no meu escritório para requerer uma pensão por morte. E aí, quando eu me deparo com isso, infelizmente eu tenho que dar uma notícia ruim, a senhora não tem direito à pensão por morte. Não tem. Infelizmente, não tem. Agora sim, existem algumas saídas, algumas exceções, mas elas são tão raras nesse sentido de transformar, vamos dizer assim, que não é nenhum termo técnico correto, de transformar um BPC-LOAS em aposentadoria. É possível? É. Mas existe, uma exceção bem difícil de se conseguir. Né? A pessoa que recebia o BPC-LOAS, por exemplo, que ela teria que ter direito à aposentadoria antes de ter direito ao BPC-LOAS. Quer dizer, vamos dizer assim, o INSS errou com ela, não deu a ela o melhor benefício, acabou deferindo um BPC-LOAS no lugar de deferir uma aposentadoria. Então, essa pessoa tem direito a reverter
né? E receber os atrasados, vamos dizer assim. Entendi. Mas Então, é um caso também. Não, mas são casos bem raros, entendeu? Porque geralmente as pessoas que recebem BPC Loas também nunca contribuíram. E para você se aposentar, você tem que contribuir. Então, a maior parte das pessoas que recebem realmente não são por questões de doença, né? Não. BPC Loas geralmente também tem o dos deficientes e tudo, mas geralmente são pessoas que nunca contribuíram com a Previdência. Nunca. E um dos requisitos para você ser segurado da Previdência é contribuir. Não adianta. É como se fosse um parquinho, um clube. Você não vai fazer parte do clube do INSS se você não contribuir mensalmente. Entendeu? Entendi. Uhum. Gente, lembrando que essa conversa é aberta, então você que está aqui com a gente, quiser tirar dúvida, pergunta, manda aqui para a gente, né? Que a gente Eita, se vocês forem perguntar, Ryan, me diga aí que eu não enxergo nada aqui. Eu uso óculos, mas não enxergo nada. Não se preocupe. Já tem gente até aqui perguntando, seria um benefício? Isso, o BPC Loas funciona como um benefício, né? Só que é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário. A aposentadoria é um benefício previdenciário que pode gerar outros benefícios aos dependentes, como é o caso da pensão por morte ou do auxílio reclusão. E o BPC Loas é um benefício, sim, mas um benefício assistencial para aquelas pessoas que não têm condição de prover o seu sustento e nem a sua família de prover por ela. Porque ainda assim, se tiver alguém da família empregado com um bom salário, não vai ter direito ao BPC Loas. Porque aquela pessoa, embora ela seja deficiente ou seja idoso, não tem emprego e não tenha como prover, a família tem. Então, ela não vai ter direito. Então, não é um benefício fácil de conseguir, viu, gente? Não. É um benefício fácil. Porque para comprovar, né? Exatamente. Então, a família tem que praticamente viver na miséria mesmo, ali na linha da pobreza extrema. Que para requerer o BPC Loas, precisa também de várias documentações. O CAD único que as prefeituras fazem, né? Na Casa Bolsa, se eu salvo engano, é no Casa Bolsa que faz o CAD único. Também, né? No CRAS, exatamente. Essa documentação é muito importante na hora de certificar baixa renda. Entendeu? Então, é algo bem específico, mas aí é importante a gente já frisar isso, para a gente poder entender que a gente vai começar agora a entrar realmente no campo previdenciário. Na aposentadoria. Isso. E aí eu quero muito que você explique para a gente quem são realmente esses segurados da Previdência. Pronto. Já que a gente já entendeu que tem coisas diferentes aí de aposentadoria e de BPC Loas. Tem. E como eu falei, o segurado da Previdência é aquela pessoa que contribui, certo? Então, ela paga a mensalidade do clubinho para frequentar o clubinho, vamos dizer assim, todo mês. Se ela é empregada de carteira assinada, que a gente fala normalmente, então essa contribuição já vem no contra-cheque, certo? Na alíquota de 8%, porque o empregado paga 8% e o empregador paga a outra parte. Então, existe o segurado empregado, que é aquele com carteira assinada, o segurado facultativo, que poucas pessoas sabem, mas ele está elencado aquelas pessoas que não têm emprego, são desempregadas, donas de casa, estudantes, entendeu? Eles podem contribuir com a Previdência, sendo facultativo, quer dizer, não tendo um emprego ou uma relação de trabalho que gere renda. Elas podem contribuir. E, às vezes, tem algum parente que quer pagar, né, para o filho, ou para a dona de casa, para a esposa, e pode sim contribuir. Existem aí é que está. O facultativo, assim como o contribuinte individual, que sou eu hoje, autônoma, eu sou contribuinte individual, existem as alíquotas. E são nessas alíquotas que as pessoas, às vezes, elas se dão mal, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a alíquota de facultativo é de 5%, 11% e 20%. A alíquota de 5% é a alíquota de baixa renda. E essa alíquota, tá bom, eu vou pagar menos no INSS, mas olha,
lá na frente você pode ter dor de cabeça. Porque, por exemplo, você não pode não ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, esqueça, você não vai ter direito. E se você quiser ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você vai ter que complementar para os 20%, quer dizer, pagar 15% a mais de cada contribuição dessa. Fazer a complementação, vamos dizer assim. Tô chocada. Vocês estão entendendo? Tô chocada. Minha gente, não é fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas, se você quer ser facultativo, é melhor ser MEI, vamos dizer assim, porque MEI paga os mesmos 5%, mas tem direito a mais coisas e não precisa. Apesar de você não ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você vai ter direito à aposentadoria por idade. Mas você vai ter direito a todos os benefícios, salário maternidade, pensão por morte. Agora sim, também tem vários adendos a fazer nessa situação. Porque os recolhimentos são feitos pela pessoa, pelo próprio contribuinte. Então, tem que... Exato. Você não tem ninguém que vai contribuir por você. É você que vai pagar o INSS. E nessa situação, a gente tem que estar muito ligada nas datas. Não pode atrasar. É bom não atrasar. Porque, por exemplo, vamos dizer, para ter salário maternidade, não, pensão por morte, está bem aqui na... O MEI, por exemplo, tem que verter 18 contribuições para que seus dependentes tenham direito à pensão por morte caso ele morra. Ok. Vamos dizer, tem que pago pelo menos 18 meses ali, aquela... Exatamente. É o que a gente chama de carência. É a carência do benefício. Então, assim, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. João é MEI, né? Ele tem um negócio, um pequeno negócio, ele é MEI. E ele paga os 5% de contribuição do MEI para o INSS, para ter direito. Ele teve Covid e morreu. Aí chega, bate na sua porta, doutora, tem um direito à viúva. Tem um direito, e quando você vai ver, às vezes não tem direito, sabe por quê? E ele pagou 20 contribuições. Mas, a pensão por morte, a carência é de 18 contribuições, ele precisa ter vertido. E ele pagou 20, mas ele não vai ter direito. Por quê? São as peculiaridades que ninguém diz e que às vezes as pessoas fazem confusão. Só que essas contribuições devem ser feitas em dia. Então, você só conta a partir da primeira em dia. Se ele fez 5 em atraso, as primeiras 5 em atraso, não vai contar. Ele só pagou em dia a partir da 6ª contribuição. Então, ele só vai ter o quê? 15 contribuições, porque ele só pagou a partir da 6ª. Então, a carência vai contar a partir da primeira em dia. Então, ele não vai ter direito da primeira em dia. As outras você pode até pagar em atraso, mas é bom que não atrase muito, porque dependendo do número de atrasos, você pode perder a qualidade de segurado. E perdendo a qualidade de segurado, você perde o direito de ser dos seus dependentes ou de você ter um benefício. Isso também vale para a trabalhadora doméstica? Também. A mesma coisa. Só que a trabalhadora doméstica... É o dona de casa, né, também? Porque agora, vale. Né, vale. Essa também vale para a trabalhadora doméstica, mas a trabalhadora doméstica também tem um adendo, porque a trabalhadora doméstica, ela tem um empregador. E o empregador paga por ela. É mais ou menos a mesma coisa do segurado empregado. Quer dizer, eu até fiz um post esses dias no meu Instagram falando sobre isso. Porque acontece muito do empregador recolher dentro do contra-cheque, vamos assim dizer, e não repassar para o INSS. Pode acontecer, Ave Maria, é muito comum. E aí a pessoa perde o benefício? Não perde o benefício. Agora, porque a obrigatoriedade de pagar como a gente chama, a responsabilidade tributária não é do empregado, do doméstico ou do empregado, é do empregador. Então, o segurado, ele não pode ser responsabilizado e penalizado por uma falta de uma outra pessoa que tem a responsabilidade tributária de recolher e repassar para o INSS. Entendi.
Só que no caso do doméstico, a gente sabe que na prática nem todos os domésticos, né, têm carteira assinada ou tem como comprovar. Aí o que é que acontece? E às vezes também do empregado também. E o que é que acontece? Como é que você vai provar que é segurado o empregado ou segurado doméstico para que você não tenha responsabilidade tributária sobre aquilo? Aí é que está. A instrução normativa do INSS, salvo engano, no artigo 10, diz toda a documentação em que você pode provar seu vínculo empregatício. E assim, FCTPS, contrato de trabalho, extrato analítico do FGTS, assim, são várias documentações que podem ser levadas para o INSS para você provar que você estava trabalhando. Efetivamente estava trabalhando e existia um responsável tributário por aquele recolhimento. Então, assim, são peculiaridades da vida cotidiana que às vezes as pessoas perdem os benefícios e nem sabem por quê, e também não sabem como procurar o caminho certo. Então os segurados são doméstica, né? Sim. O empregado. O dona de casa, né? O empregado, facultativo. O facultativo, que aí pode ser o MEI, né? O autônomo. Não, o facultativo não? São aqueles que não vertem renda. São aquelas pessoas que não trabalham, a dona de casa, o estudante, o desempregado, que queira contribuir. Certo. Aí tem o contribuinte individual, que são os autônomos, né? Como eu. E tem também o segurado especial, que são os trabalhadores rurais. Aí os trabalhadores rurais também têm aquela peculiaridade. Tem trabalhador rural que trabalha em fazenda, colhendo uva. Esses não são os trabalhadores rurais que estão inclusos no segurado especial. Esses trabalhadores são assalariados, não é isso? São assalariados. Então, eles são trabalhadores empregados. É a obrigação da empresa recolher, no caso. Exatamente. E eles também não vão ter, lá na frente, na hora de se aposentar, as benesses, vamos dizer assim, que a lei dá para quem é segurado especial. Quais são essas benesses? As benesses são a redução no tempo de contribuição, a redução na idade para se aposentar e a contribuição do segurado especial, que é aquele da agricultura familiar, sabe? Aquele pessoal que trabalha de cooperativa, que trabalha com a família pelo sustento na roça. Então, essas pessoas não precisam necessariamente contribuir com dinheiro. A contribuição delas é com trabalho, com imposto. Por exemplo, ela tem que provar para o INSS que ela trabalha na roça. E como é que você prova isso? Comodato, contrato de comodato de terra, o ITR do INCRA. Só que também essa documentação nem sempre ela é efetiva. Ela não é realmente só aquela vai ser suficiente. É uma série de documentação. Às vezes você precisa até tirar a certidão de inteiro teor do nascimento para que dentro da certidão de inteiro teor tenha o nome dos pais como lavradores, para que os filhos se aposentem. Documentação de venda da sua safra, né, dos seus produtos, os impostos que você paga quando você vai comercializar, insumos que você compra para a sua terra, tudo isso deve ser guardado para você comprovar a sua qualidade de segurado especial. Para, na hora, você poder se aposentar, quem sabe, com o segurado especial. E esse segurado especial também, às vezes, você sabe, né? Aqui na nossa região, principalmente. Nem todo mundo trabalha na roça. Às vezes você trabalha na roça por um tempo, uma necessidade, e depois você vai ser urbano. Essa peculiaridade o INSS também tem normas legais, né, sobre isso, porque você pode se aposentar, como a gente chama tempo híbrido, pegando um tempo rural com um tempo urbano. E você pode também, mesmo sendo segurado especial, ser MEI, agora também vai ter aquelas peculiaridades, não é todo tipo de MEI, né? E você também pode trabalhar urbano, porque a lei reconhece que a safra dá uma parada um certo tempo. Então, você pode passar um tempo do ano trabalhando como urbano e depois retornar. Agora, esse tempo que a lei fala não é um tempo grande, é um tempo pequeno. E ele é muito
recorrente, porque a safra é assim, a natureza é assim, não é entre verdade? safra, né, que chama, na verdade. Entre Então, safra, tem uma previsão exatamente. de recesso. Pois, vamos lá. Carla está aqui perguntando se tem um tempo mínimo de contribuição para o clube se aposentar. Ah, tem. Esse tempo mínimo que a gente chama carência é de 180 contribuições. Então, vamos supor, você trabalhou 20 anos, contribuiu todos os 20 anos. Você já tem as 180 contribuições, salvo engano, dá uns 16, 15, 16 anos para verter essas 180 contribuições. Então, se você já tiver esse tempo de contribuição, você pode se aposentar, mesmo não querendo pagar mais, o que eu não recomendo, porque quanto mais você contribui, mais chances você também vai ter de aumentar um pouco a sua renda lá no cálculo final, não é? Da Previdência. Agora, se o interesse é se aposentar, por exemplo, com um salário mínimo, para quem recolhe sobre o salário mínimo, tanto faz como tanto fez. Hoje, isso hoje. Isso eu estou dizendo hoje, porque tudo muda. A gente está vendo aí que nosso legislativo está trabalhando muito para nos proporcionar uma vida muito maravilhosa, não é verdade? Então tudo está Não sei mudando disso, não. muito. Eu não sei disso, não. É bom que já estou até antecipando o assunto, porque eu ia fazer uma pergunta sobre isso, e aí Danilo Souza já mandou aqui. Como a reforma da Previdência precariza a aposentadoria? Meu Deus amado. Gente, precariza demais, sabe por quê? Porque a principal mudança e a mais prejudicial para nós trabalhadores são nos cálculos. Porque, por exemplo, é bem difícil eu explicar isso aqui, porque primeiro que eu sou advogada, não sou contadora, e quem faz meus cálculos é minha irmã. Mas eu posso explicar mais ou menos assim. Quando, antes da reforma da Previdência, você poderia escolher as contribuições maiores que você tinha e deixava aquelas menores que não facilitavam muito o cálculo, que não melhoravam, né, nos cálculos. As menores a gente poderia deixar para lá. E as 180 últimas, eu não estou lembrada direito exatamente como, mas a gente poderia escolher. Os 80%, exatamente. A gente poderia escolher as 80% melhores contribuições para fazer o cálculo. E descartar aquelas que não iriam nos ajudar. Hoje não, Fifia. Amigos, hoje não é assim. O governo quer que a gente pegue todas as contribuições. Ele ama a gente. Ele ama a Exatamente. gente. Ele ama a gente. E a partir daí, o cálculo começa assim. 60% de alíquota. O que quer dizer com isso? Você vai começar, vamos dizer, ganha um salário mínimo. Mas o salário mínimo não é nem um exemplo muito bom de eu dar, porque o salário mínimo, mesmo com as mudanças, não se mexe muito, porque ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Embora o INSS tenha alguns benefícios, como o benefício por auxílio acidente, que pode ser menor que o mínimo, viu, minha gente? Pode ser menor que o mínimo, porque é um auxílio indenizatório, não é um auxílio que serve de base para o sustento, na verdade. É um auxílio indenizatório. Então, essa alíquota começa com 60%. Então, no mínimo, você vai se aposentar com 60%, vamos dizer, do salário que você ganhava. Eu estou dando aqui para você entender. Isso sem mexer com o mínimo. Vamos dizer, R$3.000. As contas vão começar dos 60%. E como é que vai aumentar? Aí é que eu vou chegar lá, no tempo de contribuição. Cada 2 anos de contribuição aumenta 2% na conta. Aí quando chega no final, vai aumentar um pouquinho, entendeu? Você vai ganhar 60% mais 2% a cada ano, a cada 2 anos de contribuição. Então, você nunca vai se aposentar com salário 100%. Sempre vai ser menor, sempre. Não sei se eu choro agora ou deixo pra chorar quando a gente acabar. Agora sim, a aposentadoria... eu vou fazer uma observação. A aposentadoria dos deficientes, ela é diferenciada. Essa não foi mexida e ela continua com a alíquota de 100%. Por enquanto, tá? né?
Por Por enquanto, enquanto, ela não não foi foi mexida por mexida, não. enquanto. A aposentadoria dos deficientes está ok. Não E tem esse essa cem por redução cento drástica. no caso, esse 100% funciona como para quem é deficiente? É os 80% das contribuições. Era o que era antes, hoje não. Hoje, com a reforma da Previdência, você tem que pegar os 100%, são todas as suas contribuições para o INSS. O cálculo é feito na média das 100% das contribuições. Não é a média dos 80% das melhores contribuições. É a média dos 100%. Do que Ou você seja, recolheu. quando a gente começou lá no primeiro emprego, que era um salarinho assim, aquele Exatamente. estágio que a gente começou remunerado, né? Que aí tinha aquela Exatamente. fatiazinha que contribuía, aquilo dali vai contar também. E aquilo com Vai. certeza vai impactar muito no E cálculo. vai impactar negativamente, né? Porque você não vai poder descartar. São contribuições menores. Claro que vai impactar no cálculo negativamente. Então, a grande precarização foi exatamente sobre os cálculos. E isso vale também, gente, para os benefícios, viu? Benefício de pensão por morte, que já teve a mudança da idade, que não é mais vitalícia, só é vitalícia para os dependentes a partir dos 44 anos. E essas pessoas que têm idade menor, os dependentes menores, por exemplo, eles não têm uma tabelinha lá, 4 meses, 1 ano, 2 anos, sabe? 10 anos, 15 anos. Os benefícios também sofreram esse tipo de impacto, viu? Também sofreram. Na hora do cálculo, eles também sofreram esse tipo de impacto. Então varia aí de acordo com o que for realmente ali aquela causa. O que for realmente Exatamente, ali a causa aqui da circunstância da morte, né? No caso, ou da exatamente. morte, ou da circunstância que ocasionou aquela Não, pensão. na verdade não é nem das circunstâncias da morte, é da circunstância da própria contribuição, sabe? E do salário sobre o qual ele contribuía, sabe? Entendi. Exatamente. Se contribuía com o mínimo, ok, os dependentes vão ter direito a receber o salário mínimo. O salário mínimo ele não modifica. Agora, se tinha um salário maior, com certeza a família não vai receber o mesmo salário que o pai ou a pessoa falecida recebia, entendeu? Não, não vai. Não vai. Entendi. É 50, E a já, alíquota é de 50%, mais 10% por dependentes, salvo engano. Não tenho assim, não está assim muito na minha cabeça, mas é exatamente isso. Os benefícios sofreram também essa redução drástica, que mas não foi aí muito. quem tá necessitando é bom fazer uma consultoria, gente, né? Fazer um consultório É, advogado, não, para olha, o ele direito depois aí vai tirar essa previdenciário, dúvida. Que aí você o tem direito que especificar a previdenciário sua situação. O direito previdenciário é um direito que requer de muitos detalhes. Às vezes você tem um vínculo no teu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que o INSS tem de todo mundo que contribui. Às vezes você tem um vínculo, ele está ali no CNIS, aí você diz, ótimo, eu não preciso me preocupar com esse vínculo, porque ele está ali, o INSS reconhece o vínculo. Ok, mas às vezes tem um indicador ali, que o INSS está dizendo, opa, tem alguma coisa aqui. Ou você precisa validar, que acontece muito com baixa renda, porque o INSS só valida a contribuição em baixa renda, por isso que eu digo que não é tão bom para se contribuir com baixa renda, porque ele só valida se no CAD único da pessoa ela tiver renda zero. E geralmente as pessoas nunca têm renda zero, elas recebem um Bolsa Família, sabe? Elas têm alguma outra renda, embora que não seja uma renda boa, que claro que não é boa, mas ela não é renda zero, então o INSS não reconhece, tá? O Então, auxílio geralmente, emergencial, no caso, nesse caso, não vai contar também, não. Ou conta? não, o auxílio emergencial não, aí já é outra história, mas assim, Ah, tá. o baixa renda sofre isso, vai ter que validar algumas situações. Uma coisa também muito importante, gente, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais, tá? Quando eu falo assim, tempo de contribuição, Eu gosto que ela solta assim isso de uma forma natural, que parece até que é uma coisa tão boa que a gente ganhou assim. gente, ela não existe mais. Quando a gente fala em tempo de contribuição, é porque hoje, na nomenclatura jurídica, não saiu da nomenclatura jurídica. Porque, assim, você hoje, para se aposentar, você tem que ter, não é só idade, é tempo de contribuição também, é uma junção das duas.
Por isso que eu vou lhe dizer que ela não saiu completamente. Mas antigamente era possível se aposentar só por tempo de contribuição, entendeu? Embora Fernando Henrique, ele fez uma coisa muito boa, ele começou a mudar muita coisa. Foi ele que começou a ter essas modificações bem pesadas na Previdência. É, então, ele começou, por exemplo... Menino, me deu um branco agora. Mas é bom você trazer isso, esses dados, para a gente ver que não é recente essas mudanças, né? Não, É olha, que a gente não não. comenta As sobre isso, a mudanças gente vêm não estuda muito ocorrendo. sobre isso. A pensão Mas que por a morte, por sociedade tem exemplo, as mudanças já vêm ocorrendo já há algum tempo, desde Fernando Henrique, né? Como eu lhe disse. Ele já vinha fazendo algumas modificações não muito benéficas para nós trabalhadores, entendeu? Mas assim, eram modificações paulatinas. Nunca foi uma modificação tão profunda como foi essa da reforma da Previdência. Na verdade, foi isso. E assim, a pensão por morte já vinha sendo modificada. A primeira modificação, eu não lembro exatamente em qual ano, mas foi com relação que não era mais vitalícia, entendeu? Hoje, por exemplo, você que não é casada, só vive em união estável, para você receber uma pensão por morte, você vai ter que provar sua união estável para o INSS. Então, por isso que eu digo, casar é bom, minha gente. Lhe assegura de muita coisa. É um papel, mas lhe assegura de muita coisa. Sai um monte de gente aqui já fechando esse negócio. Ó, nós estamos juntos mesmo, mas fez esse papel. Exatamente. Então, assim, a união estável, ela vai ter que provar. E outra coisa, se o falecido tinha uma união estável de menos de 2 anos com a pessoa, essa pessoa não vai ter direito à pensão por morte, entendeu? A união estável, ela tem que ser comprovada de 2 anos para frente. Então, assim, essas modificações já foram bem contundentes e já vinham sendo feitas. Agora só fez modificar muito maior, uma modificação maior na base da Previdência, né? Foi muito mais profunda e mais drástica essas modificações. Então, eu queria também que você falasse agora, que a gente já está sabendo aí dessa monte de mudança, como é que está agora, por exemplo. Eu estou trabalhando, né? E aí, um exemplo, tá, gente? Estou trabalhando e estou pensando aí na minha aposentadoria. O que é que eu tenho que me preocupar primeiro, né? Porque, assim, estou trabalhando e aí estou ali, o meu chefe recolhendo aquela alíquota, pagando. Não sei se ele está passando na data, se ele não está. Não sei como é que está a minha situação. O que é que eu tenho que me preocupar? Claro que eu não estou na fase de aposentar ainda. Estou muito jovem, né, para isso. Mas é justamente... com certeza o INSS não vai me querer lá. Então, o que eu tenho que me preocupar primeiro, né? O que é que eu já tenho que começar a pensar a partir de agora? Ou então eu não estou mais trabalhando, ou então estou trabalhando avulso, né? Estou trabalhando, mas o meu chefe não recolhe, eu estou recebendo um dinheiro por fora. O que é que eu tenho que começar a me preocupar? Bom, a primeira preocupação que eu digo é, primeiro, guarde toda a documentação que você puder. Se você recolhe contribuinte individual ou facultativo, guarde todos os seus recolhimentos, porque lá na frente pode ser que o INSS bote lá no seu CNIS que você deixou de recolher o mês de maio ou junho, mas você tem a documentação para provar. Não, eu recolhi sim, você que não computou certo. Tá? A primeira dica que eu dou é essa: guarde toda a documentação naquela caixinha de sapato, naquela caixinha organizadora, é muito, muito importante. Para quem recolhe contribuinte individual, né, como eu, guarde todas suas GPS pagas, tudo direitinho. Para quem é trabalhador empregado ou doméstico, é bom estar sempre consultando o CNIS. Gente, é tão fácil. Você vai no meu INSS, faz um cadastro se você ainda não tem, e você pede o extrato do seu CNIS dentro do sistema do meu INSS, tá? E ali você vai ver toda a sua vida de contribuição. Isso é no site, Eli? Isso é no site? Meu INSS, meu INSS. Então, assim, ali você vai ver toda a sua vida. E aí você vai ver se o INSS está deixando de reconhecer algum vínculo, se está faltando alguma coisa ou não. Isso é muito importante, tá? Agora, isso aí, uma coisa também que
A análise do CNIS é muito, muito importante. E agora aí só um advogado previdenciarista para ver com olho clínico, né? Porque, como eu lhe disse, às vezes o CNIS, ele reconhece o vínculo, mas esse vínculo não está validado. O que é que pode acontecer? A pessoa, às vezes, trabalhava, aí não era de carteira assinada, mas depois resolveu colocar na justiça, e uma sentença trabalhista reconheceu o vínculo. Gente, o reconhecimento de vínculo de uma sentença trabalhista, não necessariamente o INSS vai reconhecer, tá? Embora seja uma sentença judicial, ela não necessariamente o INSS vai reconhecer, principalmente se ela for feita, claro que sempre é feita na seara trabalhista. Por que isso acontece, gente? Porque o INSS sempre entra com um mandado de segurança para não reconhecer porque não participou da ação trabalhista. E o que é que o INSS diz? Ele diz que pode haver, ele alega, né, que pode ter havido alguma fraude, porque acordo entre trabalhador e empregado, que acontece muito na seara trabalhista, né, na hora de acordos, esses acordos não são reconhecidos porque o INSS alega que eles não têm verdade real. Pode ser que ele reconheceu um tempo, mas o rapaz não trabalhou só esse tempo que ele reconheceu. Pode ter trabalhado muito mais. Então, assim, agora, a sentença trabalhista, ela é reconhecida pelo INSS se houver dentro do processo, ou se você fez o processo, mas lá não tinha essa documentação e você pegou depois, e aí você pode apresentar para o INSS para pedir o reconhecimento do vínculo para o INSS. Sim. E provavelmente o reconhecimento dos recolhimentos. E o que é que acontece? São os indícios de prova material de que você trabalhou, tá? São contra-cheques, são seguro-desemprego, se você veio a receber. Gente, são documentações importantíssimas para um reconhecimento de vínculo e que são aceitas pelo INSS. E o INSS é obrigado a reconhecer esse vínculo com a apresentação dessa documentação. E o que é que você vai ganhar com isso? Tempo de contribuição, tá? Às vezes você não ganha carência, porque foi lá atrás, mas você ganha tempo de contribuição, tá bom? Ou então, seja, assim, entra naquela cota, gente, lá dos 60%, né? Dos 80%. Não, dos 80% não, hoje é 100%. Hoje é 100%. 80% era 100% das alíquotas que você contribuiu. Então, vai entrar naquele cálculo. E às vezes aquele emprego que você estava era um emprego que te pagava melhorzinho. Entendeu? E justamente ele te pagava melhorzinho porque ele não recolhia, às vezes, o INSS e ele te pagava melhorzinho. Então, vai contar ali naquele tempo. Exatamente. Então, é muito, muito importante. Existem exatamente essas considerações que a gente tem que fazer na hora de planejar. Porque, assim, gente que recolhe com 11%, contribuinte individual como eu. O bom, gente, é recolher quem trabalha como autônomo. Para você não ter dor de cabeça, recolha 20%. Não é barato, pelo menos 20% sobre o salário mínimo, pelo menos. Porque também as contribuições que forem vertidas sobre menos que um salário mínimo não serão contadas, tá? Como tempo de contribuição, elas não são contadas. E isso também é um prejuízo enorme para quem vai planejar uma aposentadoria, tá bom? Porque lá na frente, depois você vai precisar complementar. Se você quiser se aposentar por tempo de contribuição, quer dizer, melhorar um pouquinho o cálculo, não é que a aposentadoria por tempo de contribuição ela não existe mais, mas se você quiser melhorar um pouquinho o cálculo, você vai ter que verter um pouco mais e complementar essa contribuição, sabe? Então, eu aconselho, quem é contribuinte individual, se puder, contribua sempre na alíquota de 20%. Porque as demais alíquotas, por exemplo, a alíquota de 11% do contribuinte individual só vai lhe dar direito a se aposentar por idade e um salário mínimo, tá? Ou seja, a gente vai ficar aí com praticamente quase 70 anos trabalhando e aí quando a gente chegar lá, a gente vai receber um salário mínimo. Exatamente. É isso que ela está falando. Então, assim, se puder pagar um pouquinho mais, eu aconselho. Entendeu? Pagar sobre os 20%, porque você vai ter direito a todos os benefícios. E uma coisa importante que às vezes ninguém dá muito valor é a importância de tirar uma certidão por tempo de contribuição. Como assim?
quem recolhe sobre 11% não tem direito, o MEI não tem direito a retirar essa certidão por tempo de contribuição. Exatamente porque não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, entende? Mas essa certidão é importante, por exemplo, para quem trabalha em prefeitura, trabalhou um tempo em prefeitura, que tem um vínculo, um outro vínculo, num regime próprio de previdência, que a gente chama. Aqui em Petrolina tem regime próprio, porque as prefeituras que não têm regime próprio, elas entram no regime geral, que é esse que a gente está falando aqui. O regime próprio, ela tem uma lei própria do município que rege os servidores. Então, assim, e você contribui dentro do regime próprio. Essas pessoas que tiverem emprego, mesmo que comissionado, em prefeituras e tudo, elas recolheram sobre outro regime, que não é o regime geral. Aí, para validar esse período, você vai precisar de um documento chamado certidão por tempo de contribuição. O INSS só vai validar esse período se você tiver essa certidão. E se você recolher abaixo dos 20%, você não vai ter direito de requerer essa certidão e validar esse tempo que você trabalhou sob outro regime. Entendeu? Então, por isso que é muito importante. São essas peculiaridades que ninguém sabe e na hora acaba se ferrando e não tendo uma boa aposentadoria, vamos lá dizer, porque não vai ter mesmo, minha gente. É difícil, não reconhece, sabia? Não reconhece. São muitos detalhezinhos, né, pra gente ficar atento, Muito, então. Né? Muitos pra quem detalhes. quer começar a planejar de agora, né, e ter realmente uma renda um pouquinho maior, né, acima do mínimo. Né, exatamente. Do mínimo, então precisa se programar, precisa se organizar. E aí, Carla tá mandando aqui, fala um pouco sobre previdência privada. Ai, gente, olha só, eu não tenho muito conhecimento sobre previdência privada, sabe? Mas o conhecimento prático, assim, da minha vida prática, que eu sei que algumas pessoas têm e pagam, é que ela tem um contrato próprio, tá? Nada, nenhuma, essa lei da gente, da reforma da Previdência, nada vai impactar sobre essa Previdência privada. Ela é um contrato que você tem com o banco e que você vai chegar lá a uma determinada faixa etária e uma determinada contribuição que você tenha feito e o acordo com o banco terá que ser feito. O acordo que você fez naquele contrato, entendeu? E aí, o que eu sei na prática é que geralmente os bancos pedem para você escolher. Eu digo isso porque minha sócia tem uma aposentadoria privada e ela recolheu agora recentemente. Então, os bancos, ela passou a vida toda pagando essa previdência privada. E poderia Eli? ou não. E vocês... Travou um pouquinho para mim. Travou um pouquinho para mim. Pronto. Repete um pouquinho. E aí ela recolheu agora. Recolheu agora e o banco... E ela disse que o banco pode escolher se você quer verter o valor todo de uma vez ou se você quer receber mensalmente, né, aquele salário, vamos dizer assim. Como se fosse realmente a pensão. Exatamente. Mas ela escolheu tirar tudo de uma vez, sabe? Mas, enfim, é assim que funciona. O pouco que eu sei, porque realmente eu não tenho muito conhecimento sobre previdência privada, porque realmente é um contrato privado entre as partes. O banco e a pessoa, tá? E não tem nada a ver com a lei previdenciária em si. Não impacta, inclusive, você pode pagar do seu filho desde já, viu? Previdência privada. Os bancos estão fazendo contratos, assim, eu sei. Minha filha tem 6 anos e se eu quiser eu posso fazer uma previdência privada para ela. Ao invés de fazer poupança, que é o que todo mundo faz e fazia antigamente, porque meu pai fez poupança para mim quando eu era criança. Então, hoje em dia, uma alternativa também é fazer previdência privada para os filhos. Porque a gente também não sabe como vai estar a lei lá, né? Se agora já não está muito bom, não está muito, muito benéfico, imagine para eles que são crianças e que nunca contribuíram. Vai demorar muito a contribuir. É verdade. E uma das coisas que a gente tem observado é que a nossa estimativa de vida agora é bem maior, né? Então, exatamente, provavelmente as crianças agora, né, elas vão viver muito mais, porque, né, a expectativa é bem maior, então a gente também não sabe nem quanto tempo, né, vão começar a cobrar dentro da contribuição. É bem complicado isso. E aí, para quem está realmente preocupado, Eli, além de avaliar todas essas coisas, o que é que você recomenda, né?
que a pessoa que agora ela começou a planejar a aposentadoria, o que é que ela deve fazer, né, na verdade? Não, primeiramente, como eu lhe disse, é o CNIS, tá bom? E uma segunda coisa também que as pessoas devem observar também para planejar uma aposentadoria é o valor das alíquotas que você contribui, tá bom? Gente, vai impactar muito lá na frente, tá bom? Eu nunca recomendo que pague como baixa renda. Se você não for baixa renda, não pague baixa renda, porque só tem dor de cabeça lá na frente. Como eu lhe disse, os dados do Cade Único vão bater com o INSS e muitas vezes eles, assim, judicialmente você consegue, tá? Judicialmente você consegue aposentar uma baixa renda, porque para o judiciário, o fato de daquela documentação não ter zero renda, dela auferir alguma renda dentro daquele Cade Único, mesmo assim, é uma renda que não é boa. Então, judicialmente, você consegue. A jurisprudência tem sido muito positiva nesse sentido, tá? Mas, Graças a assim, Deus, né? Porque o Bolsa Família, gente, eu não sei aqui se alguém conhece o Bolsa Família de perto. Aí todo mundo fala assim, ah, recebe Bolsa Família, recebe Bolsa Família. Mas, gente, o valor do Bolsa Família, ele é ínfimo. ínfimo, exatamente. Ele é ínfimo. Quando a gente vai olhar realmente na elaboração do projeto do Bolsa Família, né, dessa transferência, que é um projeto de transferência de renda, o valor é mínimo. Então, assim, as famílias que conseguem tirar ali 200, 180, 200 e pouquinhos reais, é porque ela tem já diversas implicações ali em cima. Porque eles têm, esse valor para agregar é assim, recebe por renda per capita, né? Não é por filho. Tem gente que acha que é assim, ah, eu vou ter Exatamente. 5 filhos, eu vou ter não sei quanto de Bolsa Família. Não é Não, assim e que tem um limite funciona. também, tá? O Bolsa Família também tem um Isso. limite, um teto. A família não E pode receber mais do que X, entendeu? Existe esse isso, mas limite. é por renda per capita, né? E é bom a gente explicar isso, porque assim, tem gente que acha assim, ah, mas minha vizinha tira não sei quanto de Bolsa Família. Gente, não é isso, né, que conta, não é a quantidade de filhos. Ela tem que ter realmente os filhos na escola, matriculados, né? Todas essas questões de presença da escola conta, mas conta para que seja assegurado que ela continue recebendo aquele valor. Mas, na verdade, que é uma forma de estimular que as pessoas realmente estudem, né? É uma forma de estimular. Mas não é que isso realmente vai impactar no valor, no aumento do valor. Não é isso. A renda é renda per capita por pessoas que moram naquela residência. E aí, a partir Exatamente. disso, vão tendo alguns acréscimos, né, em relação à idade dos filhos. Por exemplo, se você tem um filho adolescente que é vinculado a uma escola, aí tem um acréscimo de X valor. Só que quando chega um determinado teto, como ele está até explicando, né? Quando chega um determinado teto, para. Então, assim, não é que você vai receber não sei quantos mil reais. Não vai. Então, assim, Não, ele vai ter um valor X que ele vai receber e aquele dali, é isso que ele está explicando. Que aquele dali não é renda zero, né? Porque ela acaba recebendo 100, 200 reais, 70, 80, ela acaba recebendo. Mas que judicialmente, né, reconhece que esse valor, ele não é um valor realmente que dá para um não. sustento de uma Agora, assim, família. eu também quero também dizer para as pessoas, eu sou advogada, viu, minha gente? Mas eu faço de tudo para não entrar na justiça. O que eu puder conseguir administrativamente, dentro de um processo administrativo, eu prefiro. Por isso que eu estou falando muito aqui em guardar documento, para que o INSS reconheça de pronto o seu direito, sabe? Não ter que ir judicialmente, porque na justiça, ok, você vai receber todo o retroativo, mas a Justiça Federal aqui ainda é considerada rápida, mas mesmo assim você não vai demorar. Vai demorar mais de um ano, talvez, para conseguir, a depender do caso, porque tem casos que precisa passar por perícia, por exemplo. Então, assim, eu, eu, eu vejo que o processo administrativo hoje é célere, tá? Embora também o INSS esteja com uma carga muito grande, pensão por morte, por exemplo, de meu pai, que eu fiz, demorou 5 meses, uma coisa que não era para demorar tanto, tá? Quase 5 meses. E assim, mas Mas é mesmo por conta assim, da pandemia, Eli? Você acha que esse demora é por conta da pandemia? também, também, foi também por causa da pandemia e por causa também que veio infelizmente, gente, um boom de pensão por morte para ser avaliada pelo INSS, né? Um boom de pensão por morte. Foi um dos benefícios que, vamos dizer, cresceu de análise no INSS, foi pensão por morte. Pensão por morte e auxílio doença. Foram os benefícios que Imagina. cresceram muito de análise na pandemia.
Também tem isso. Uma coisa, o INSS, gente, tem muito pouco servidor, você acredita? Aqui, atendendo presencialmente, só tem dois ou três, assim. Tá todo mundo em home office. E outra coisa, quando você requer um benefício, ele não vai ser analisado, embora você coloque agência Petrolina, APS Petrolina e tudo, ele não vai ser analisado aqui. Provavelmente ele vai correr para outro servidor do Brasil. O INSS fez esse sistema pensando em ser mais célere. Na verdade, foi até mais célere, mas geralmente nem é tão benéfico. Por quê? Porque o processo administrativo que eu protocolei hoje vai ser analisado, por exemplo, por um servidor do Rio Grande do Sul, que não conhece a nossa realidade. E para quem está requerendo, por exemplo, um benefício rural, é muito prejudicial, tá? Porque o benefício rural, ele precisa ser analisado sobre outras vertentes, não é só os requisitos legais, tá bom? Outra coisa também, já aconteceu Tem que comigo. ser levado em conta o contexto, né, Eli? O contexto, então, se a pessoa está exatamente. fora do contexto que a gente está, fica bem mais complicado. Principalmente a gente que mora no semiárido, né? Que a gente tem aí períodos de seca, né? A gente tem períodos de chuva, que as chuvas não são tão regulares aqui, então tudo exatamente. Isso deve ser levado em Seguro-defeso, principalmente, porque o seguro-defeso do pescador, o pescador também é segurado especial, tá, gente? Igual como o agricultor. O seguro-defeso do pescador, caso, né, que a gente conhece aqui. Isso. O INSS tem portarias e existem leis complementares que dizem, por exemplo, o São Francisco, ele é imenso, gente. Tem o Baixo, o Médio e o Alto São Francisco. Então, cada localidade dessa do São Francisco tem uma piracema diferente, tá? Então, assim, o período em que ele vai pedir o seguro-defesa é diferenciado de quem mora no Médio ou no Baixo São Francisco. E, assim, são coisas a serem analisadas que se o processo administrativo cair no Rio Grande do Sul, ele não vai saber as peculiaridades, não vai saber julgar de uma forma correta. É isso que eu estou querendo falar. E aí aconteceu. E ainda existem outras coisas. Por exemplo, aconteceu recentemente com um cliente meu. A gente conseguiu um BPC Loas para ele. Foi o BPC Loas mais rápido na minha história nos 5 anos como advogada. Foi 2 dias para deferir o BPC Loas. Eu já fiquei assim. Eu protocolei numa segunda, na quarta-feira estava deferido, sabe? Eu fiquei assim, como foi isso? Não sei, caiu no colo de algum servidor. Gente, não tem mágica. Por mais que chegue um advogado para falar, mas eu consigo em 2 dias, eu consigo. Não, não é assim. Não, nem sempre você vai ter essa mesma sorte, tá? Existem algumas coisas que facilitam, existem, porque a gente, como advogado, sabe como anexar os documentos. Sabem como fazer um requerimento numa petição administrativa. E realmente ressaltar o direito naquela documentação que está sendo anexada. Isso facilita para o servidor, sabe? Eu já estou contando a história e dizendo quais documentos são certeiros, diretos do direito daquela pessoa. Então, a análise realmente vai ser mais rápida, mas não necessariamente eu vou acreditar que eu vou conseguir em 2 dias. Caiu no colo de um servidor que estava sendo muito eficiente e fez o deferimento. Agora tem um adendo, a gente conseguiu o BPC Loas para ele, só que, para você ver, foi analisado em uma agência lá do Rio Grande do Sul. É por isso que eu estou falando isso. E deferiu, ótimo, ele conseguiu, ele já está recebendo. Gente, mas sabe para onde colocaram para ele fazer o primeiro saque do benefício? Sobradinho. Uma agência de Sobradinho. Um idoso de 75 anos, entendeu? Eu pedi até administrativamente a modificação de agência. Só explicar, porque tem muita gente que está aqui, mas que não é da região. Terão tem gente aqui da Itália, né? Enfim, Sobradinho, gente, é muito distante daqui, né? Sobradinho é uma cidadezinha da Bahia, apesar de Petrolina e Juazeiro serem muito coladas, né? Só são divididos por uma ponte. Sobradinho é uma cidade já bem distante. Então, assim, são mais de 100 quilômetros para ir para Sobradinho. Né? A gente gasta aí pelo menos 1h, 1h20, 1h30 para ir lá, né? Quem vai de transporte público. Então, não é perto, né? Para você ver, assim. E outros
que são analisados e os benefícios vão ser retirados em bancos daqui, agências de Petrolina, porque mora em Petrolina. Inclusive, o comprovante de residência desse cliente era de Petrolina. Eu não entendi por que a pessoa colocou ele para sacar o dinheiro em Sobradinho. Enfim, eu pedi a modificação, mas para você ver como isso é chato. Aí você consegue o benefício, aí você tem que pedir a modificação da agência, já tem 2 meses, tá? E entrou em exigência, eu fiz a exigência e ainda não foi realmente deferido essa modificação de agência, só que a gente fez o seguinte, ele está conseguindo sacar na boca do caixa, né, com a identidade, a carta de concessão do INSS, ele está conseguindo sacar, mas aí o que foi que eu fiz? Eu disse a ele, se você puder ir com seu filho na agência de Sobradinho para fazer essa modificação por agência, é muito mais rápido do que no INSS, tá? Então ele conseguiu... Né? Exatamente. Então aí eu acabei fechando o protocolo dessa modificação de agência pelo INSS que ele conseguiu fazer via administrativa com o banco. Mas para você ver como nem tudo são flores e como as coisas estão andando no INSS, sabe? É exatamente assim. Imagino que, como você me falou, né, esses pedidos agora por pensão por morte, né, pensão por doença, eu imagino que os processos devem estar super lotados, né? E outra coisa também que foi modificada, não está sendo feito perícia. Agora sim, gente, olha, eu vou falar agora sobre um benefício, o auxílio-doença, que tem essa peculiaridade. Todo mundo, não precisa fazer perícia por causa da pandemia, então se eu entrar vai ser deferido. Não, não é assim. Olha só, pode ser deferido sem perícia? Pode. Inclusive, recentemente tem uma lei que abre exatamente esse precedente para o INSS, obrigando o INSS a deferir sem perícia médica. Mas como é? Não é que a perícia médica não vai ser mais feita, é porque ela está sendo feita de forma documental. Então, a pessoa, na hora de requerer o auxílio-doença, ela vai ter que apresentar uma série de documentos médicos, laudo, e esses documentos vão ser analisados pelo servidor que vai deferir o benefício ou não, tendo em vista da incapacidade para o trabalho. Porque o que tem que ser analisado é a incapacidade para o trabalho. Não é se a pessoa está doente. Doente eu posso estar, mas eu posso não estar incapacitada para o trabalho. Por exemplo, diabetes. Eu não sou diabética, mas muita gente é diabético. E a diabetes em si não gera incapacidade para o trabalho. A não ser nos casos mais graves, em que ela causa uma insuficiência renal, alguma coisa assim. Mas então, cegueira, exatamente. Então, o que vai ser analisado pelo INSS é a incapacidade para o trabalho. Se aquele vinculada à função que você exerce, né, Eli? Isso, vinculada à atividade que você exerce. Então, assim, hoje pode ser deferido? Pode. Agora também, uma coisa também que acontece na prática e que muita gente não sabe. Essa documentação de médico, gente, laudo, atestado, papapá, ppp, a lei fala como ela tem que ser feita, viu? Se ela não vier com CID, se ela não vier com algumas informações que a lei pede, o servidor vai indeferir o auxílio-doença, tá? Então, é importante quem está buscando esse tipo de auxílio, dar uma olhadinha na legislação, ver o que realmente, como é o preenchimento do laudo, para levar para o médico e explicar para ele que tem um modelo específico porque também o médico não tem conhecimentos de como essa documentação deve ser feita para apresentação do INSS, entendeu? E muitas vezes o benefício é indeferido, ou nem é indeferido, porque na verdade o servidor é indeferido e não deveria ser. Porque, na verdade, o servidor ele não pode indeferir de pronto. Ele tem que colocar em exigência, é o que a gente chama. Olha, segurado, essa sua documentação não está ok. Eu lhe dou um prazo de 30 dias para você arrumar essa documentação e me apresentar a correta. Ele tem que fazer isso. Mas acontece, que a gente sabe que na prática acontece, o servidor está de saco cheio lá e ele vai e indefere logo de pronto. Entendeu? Não vou com sua cara. A minha cota de hoje esgotou. Não é assim, tá, gente? Eu tô brincando, tô sendo bem irônica aqui, né? E aí ele pode fazer isso.
Gente, a gente já Pode. passou aqui de 1 hora, eu acho que daqui a pouco o Instagram vai Foi? derrubar a gente. A gente já passou de 1 hora Gente. aqui de conversa e daqui a Ai, pouco o gente, Instagram como vai eu. derrubar a gente. Ai, eu sou tão tagarela, eu tô conversando tanto que eu nunca pensei. Foi minha primeira live. Tá vendo? Tá vendo você? Que você achou que você ia ficar tímida aqui? Teve nada de Oh, meu timidez. E aí, Deus. Carla mandou aqui. Tem um monte de comentário aqui pra gente. Minha Ah, mãe tem um processo contra o INSS há mais de 20 anos por conta de um erro de cálculo. E demora muito um processo desse. muito, muito, gente. Principalmente quando infere erro de cálculo. Ah, deixa eu dizer também uma coisinha muito importante. Quando você for se aposentar, todo mundo fica feliz. Ai, gente, me aposentei. Olha, foi tão rápido. Mas peçam para rever os cálculos, tá? É sempre bom pedir para um contador para rever os cálculos, porque assim, geralmente pode ser que o INSS tenha errado nos cálculos, tá? Geralmente em 70% dos casos acontece isso, viu? Se Erro você de for de cálculo. Petrolina, você vai lá no direct do Sertão Chico, eu indico a melhor contadora do Vale do São Francisco para recalcular seus cálculos. Gente, isso é muito importante. E principalmente porque se tem um prazo para requerer a análise desses cálculos, tá bom? Para pedir a revisão desses cálculos. Tem um prazo de 10 anos. Inclusive, chegou recentemente no meu escritório uma pessoa que queria fazer essa análise, mas não adiantava mais. Ela contribuiu vários anos sobre o teto do INSS. O teto, gente, hoje é mais de R$ 6.000. Então, você contribuir, por exemplo, com um teto 20% de R$ 6.000 é muito dinheiro que você dá para o INSS ao longo dos anos. Entendeu? E eu estou falando do teto hoje, né? Que no tempo que ela contribuía, claro, não era esse teto, mas pelo valor Não a era gente esse sabe que é um teto, mas teto. o dinheiro também tinha um valor totalmente diferente do que é hoje, Exatamente. né? E ela não conseguiu se aposentar com o teto, entendeu? Inclusive, ela se aposentou, eu acho que com um pouco mais de um salário mínimo, coisa que só que passou muitos anos para ela pedir essa revisão. Tem mais de 15 anos. Então, já ela não tem mais nem o direito, o poder de ação, que a gente chama, tá? O direito de requerer a revisão desses cálculos. Então, assim, ela não tem mais o direito de reclamar sobre os cálculos. Já se passaram 10 anos. Então, eu acho muito importante também a pessoa ter esse discernimento. Agora sim, se você contribui sobre um salário mínimo, ou se você é empregado de um salário mínimo e ganha um salário mínimo hoje como aposentado, claro que não está errado, né? Está certo. Mas esses cálculos é sempre bom para fazer para quem contribuía sobre mais que um salário mínimo. Sim. Ana Lu está colocando aqui a primeira vez que assisti primeira live que assisti, fiquei triste. Não fica triste, Ana Lu, justamente que a gente marcou essa live, essa conversação de hoje, justamente para esclarecer. Né? A gente tem passado por muitas Verdade. modificações e a gente percebe que nem todo mundo está atento a esse assunto, né? E aí a gente está Não, vendo muita gente jovem que muitas vezes não está preocupado com isso. Então, é importante a gente começar a planejar de agora, porque como agora a gente não tem mais isso de se aposentou por tempo de serviço, não sei o quê, não tem mais não isso. existe A mais. gente precisa se programar, a gente precisa se organizar, né? E aí Exatamente. George está colocando aqui, não tem fórmula mágica, é trabalho. É muito trabalho, né? É muito Tá. E por trabalho, falar em trabalho também lembrei de outra peculiaridade. Gente, é muito comum a gente ter mais de um emprego. As pessoas às vezes têm mais de um emprego e elas recolhem concomitantemente, ao mesmo tempo, de um emprego e de outro. Eu vou aumentar meu salário por causa disso. Não, tá? Os tempos concomitantes, eles não vão. Você pode escolher, claro, se você ganha mais de um emprego ou ganha mais de um, você vai escolher as contribuições melhores para você, tá? Mas elas duas, você vai ter que escolher ou uma ou outra para poder fazer ou o cálculo. seja, gente, o que na verdade é melhor, pelo que ele falou aqui hoje, é a gente dar uma complementadinha lá na alíquota, né? Exato. Tá Se recolhendo, tá, contribuir, mas vamos lá dar uma exato. complementada, que a gente tá recolhendo É. 8, 11%, vamos recolher lá em 20%, então dá essa Agora complementada para sim, chegar em Raia, 20%. o recolhimento de 11% do trabalhador empregado, não, você pode deixar como tá? Porque o recolhimento com o trabalhador empregado é muito mais seguro. Eu recomendo essa complementação se for contribuinte individual ou facultativo e recolher menos que 20%.
Aí é interessante fazer esse recolhimento sobre o 20%, porque, como eu lhe disse, você vai ter direito à certidão por tempo de contribuição, se você trabalhou em um outro regime, como o regime próprio, Sim. né, em prefeitura, que a gente trabalha, para poder averbar esse tempo de Mas prefeitura. ele nem para quem trabalha ali ganha um salário, ganha um salário razoável, mas aí você acha que você não vai ganhar aquele valor, por exemplo, né? Você ganha aí um Não, pouco você mais do pode salário contribuir mínimo. sobre o teto, tá bom? Você pode Ah, então é contribuir melhor sobre o sobre o teto. teto. É, sobre o teto. Mas mais do que o teto, não tem como que você. O INSS não vai lhe pagar mais que o teto do Não vai ter salário. nem dinheiro não vai ter nem dinheiro É, para contribuir. exatamente. Agora, também o que eu queria falar sobre dois empregos é que também tem outra peculiaridade. Os empregos que são reconhecidos no artigo 37 da Constituição, por exemplo, professor dá aula em mais de uma escola, esses podem se aposentar com mais de uma aposentadoria, tá? Hum, Porque são profissões, por olha exemplo, aí que médico interessante. e professor, tá? Médico e professor, ele pode se aposentar como médico e como professor, porque são atividades, entendeu? Que não são Sim. proibidas, são permitidas que sejam feitas concomitantemente pela Constituição, e essas ele pode receber, por exemplo, o médico como professor e como médico. E a mesma coisa os professores, rede estadual, por exemplo. Conheço muitos professores que se aposentaram na Bahia e se aposentaram em Pernambuco, porque E ensinam em também, às vezes, Juazeiro e né, em tem dois Petrolina. vínculos assim, Estado e município, né? Também tem esse Exatamente. Pronto. vínculo. Essas pessoas vão poder ter mais de uma aposentadoria, tá bom? Mas por quê? Porque esse tipo de trabalho é permitido que seja feito concomitantemente pela Constituição. Aí dá uma olhadinha no artigo 37 que vai ter lá quais são as atividades que permitem isso. Gente, a gente tem que ir embora, o Instagram vai derrubar a gente aqui daqui a pouco. E eu quero muito agradecer por ele ter aceitado esse convite. Adorei ter você aqui, adoramos, né? Carlos está aqui acompanhando você também aqui no ao vivo, Ô, né? Eu acho Carla, que um foi muito beijo. importante essa conversa. A gente está com muita saudade, né? A gente só se encontra Também. assim nos cafés da vida e nessa pandemia a gente nunca mais se encontrou. Verdade. Então, é uma honra ter você aqui com a gente, né? E é Ai, uma honra a mais de ter sido a primeira live sua. Ah, tô muito feliz, eu né? também estou muito Então, feliz. agradecer muito por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Agradecer demais por ter aceitado esse convite, né? Você disse pra mim no começo, eu não sei, eu nunca fiz, e tô assim meio por causa do vídeo, foi maravilhoso. Ela tá botando aqui, saudades, Eli, né? Ô, E saudade, gente. E quero aproveitar para convidar quem está aqui com a gente. Semana que vem a gente também vai ter um bate-papo aqui muito legal, que vai ser com Silvio Guimarães, né? Ele é psicólogo, especialista, né, em mortes, né? E a gente vai conversar sobre luto coletivo. Então, acho que vai ser um momento também muito rico, né, para a gente que está passando Verdade. por esse momento agora na pandemia. Então, eu quero convidar todo mundo e quero que você, ó, vou deixar aqui para você despedir. Carla tá mandando aqui, ó, gratidão, mandando beijinhos, né? Ô, Carla, que saudade de você. Ela Sua está mandando pequenininha é palminhas tão para linda. você. Ai, que coisa rica, sua pequena. Tá tão linda. Eu sou a tia mais babona, sou mega suspeita. Ô, gente, eu estou muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui. Eu espero ter ajudado vocês com algumas dúvidas, porque, na verdade, eu trabalho com isso, me especializei, trabalho com isso todos os dias, mas também tem coisa que não fica na cabeça da gente, a gente tem que ficar olhando lei às vezes, mas o que eu pude compartilhar, o dia a dia que está todo dia aqui comigo, as informações que eu tenho todos os dias, porque eu trabalho com isso, eu pude passar para vocês, espero ter ajudado, tá bom? Que bom. A Ana Lu tá botando aqui, vocês arrasam. Parabéns. Ai, gente, gratidão, gratidão a todo mundo, né? Quem tiver com dúvida, vai lá no perfil de Eli, né? Adiciona ela, né? Marca com ela aí um horário virtual para você Eu de tirar vez as em quando dúvidas. tô dando dicas, eu sempre dou dicas previdenciárias lá. Quem quiser E é participar, extremamente tiver alguma. importante, né? A gente também quer fazer futuramente aqui mais específico sobre previdência privada, também para que as pessoas possam entender um pouco mais. Acho que nesse momento, né, requer de todos nós aí poupar realmente para pensar um pouco mais no futuro. Então,
Pega as dicas que ele já deu aqui, começa a ver seu quinis, começa a ver sua vida aí na Gente, olha, Previdência. olha, vocês vejam o quinis de vocês, viu? Porque, por exemplo, nem tudo tá lá no quinis, ou às vezes está, mas está com um indicadorzinho que pede validação ou pede alguma coisa. E é bom vocês olharem, tá bom? Porque aquele vínculo pode não estar contando com o INSS, tá bom? É bom vocês verem todo o Eu quinis acho, de vocês. gente, eu acho que eu falei o nome da pessoa errado. O nome dela eu acho que é Georgiane. Eu não sei se está correto, mas eu acho que é Georgiane Lopes. Ai, E ela tá Georgiane, mandando aqui, ó, gente! ela tá mandando palminha, Ai, falando, tá Georgiane doendo. é minha amiga, minha advogada também, minha colega fez faculdade comigo, ela é uma trabalhista fenomenal. Gente, ela sabe tudo do Opa! direito do Ó, trabalho. Georgiane, vamos marcar pra você vir aqui também falar de tema trabalhista, que eu acho que é importante também Ai, esse tema, né? Georgiane, Que a gente não fica muito atenta. E, verdade. ó, Oh, beijo pra todo mundo, gente. um Gratidão por beijo. estarem aqui com a gente nessa manhã de sábado. Eli, vou te adquirir Tô mais um bem, pouquinho, amiga. aí vai pra frente. Um beijo pra todo mundo, viu? Beijo, gente. Até semana que Beijo. vem. Tchau, tchau.